Bem, pessoal, então, conforme já mencionado na parte número 1 do assunto de potência extraída de conversor eólico, falta a gente agora encontrar exatamente a equação que rege exatamente a relação entre a potência mecânica no eixo da turbina e a potência contida em uma massa de ar, deslocamento, ou seja, o coeficiente de potência. E é a partir dele que a gente consegue exatamente obter o valor do limite de Betz. Nós já vimos na parte número 1. Então, como proceder para obter essa equação CP? Bem, eu falei para vocês que existe uma igualdade entre vazões em um sistema, uma vez que a gente está trabalhando com equação de Bernoulli, ou vazões ou fluxo de massa de ar, certo? Então, nós podemos já definir o quê? Que vou chamar o P de ρ, certo? Simplesmente por questão de agilidade na hora da escrita, pessoal. Então um determinado ρ1, que é exatamente a densidade nesse ponto aqui em questão, vezes a área 1 nesse ponto, e também, ou seja, um produto com a velocidade do vento no ponto 1, ele vai ser igual também a um determinado ρ2, devido à perda de pressão, nós vamos ter uma expansão da área, e nós vamos verificar isso exatamente através de uma mudança de A1 para A2, e também uma alteração na velocidade do vento. Então, temos aqui exatamente a equação que iguala exatamente os fluxos de massa de ar. Nós podemos chamar isso aqui de M ponto, certo? E por questão de dificuldade de escrever o ponto em cima do M, vou chamar de MP, certo, pessoal? Então, temos aqui a expressão que também o livro, alguns livros podem chamar de lei da continuidade de fluxo, certo? Bem, o ρ em torno do disco rotativo não vai sofrer uma mudança considerável. Então, podemos considerar essa variável como constante. Então, vamos alterar aqui o ρ para ficar nesse formato, certo? Só por questão de facilidade, pessoal. Bem, agora sobre a potência. A gente sabe que a potência em um sistema como esse de energia eólica, nós já vimos na primeira parte na segunda parte da disciplina, uma vez que a primeira parte é exatamente aquela que trata do histórico. Então, na parte anterior, no tópico anterior, que é de recurso eólico, nós conseguimos obter exatamente essa informação. Como calcular exatamente a velocidade, a potência, a partir da informação da velocidade. Essa equação, certo, pessoal? Então, eu quero saber exatamente a área e a velocidade nesse ponto para poder encontrar qual é essa potência contida na massa de ar. Só que eu também posso fazer isso de outra maneira. Eu, para identificar exatamente o que é a potência mecânica na turbina, eu vou colocar como Pmec, pessoal. Então, o que é que eu faço? Eu posso também encontrar esse mesmo valor se eu considerar exatamente o quê? Que a potência é uma diferença entre as potências. Eu vou agora aqui abrir parênteses, certo? Vai ser exatamente uma diferença entre as potências da velocidade anterior, posterior e anterior à turbina, certo, pessoal? Então, eu posso dizer exatamente o que é uma diferença entre A2,
Aqui, ó, A2. Desculpa, começa com A1. Velocidade 1. E A2 vezes velocidade 2 ao cubo, claro. Tem uma diferença entre essas duas potências, certo? Bem, se eu pego e substituo a equação do fluxo de massa de ar nesta primeira aqui, qual seria a vantagem disso? O meu principal interesse nessa manipulação toda é saber informações sobre a velocidade que chega no eixo do disco rotativo e a velocidade do disco rotativo. V2 não é algo que eu tenha que ter conhecimento, certo? Então, eu pego e posso substituir o valor de A2V2 por A1V1. Então, vou substituir exatamente nessa expressão aqui. Então, aqui vai ficar A2V2 vezes V2 ao quadrado. Então, quando eu faço isso, o que é que eu vou obter? Pmax vai ser igual a 1/2 de ρ, 1/2 de ρ, vezes... Aí eu já vou aqui isolar o termo que vai ficar em evidência, que é exatamente A1 vezes V1. Então, este termo vai ficar em evidência, já que eu substituí o A2V2 por A1V1. Ele vai ser um termo comum em um produto, aplicando a propriedade distributiva. Então, nós vamos ter o quê? A1V1 vezes, vamos abrir parênteses, e vamos obter exatamente o quê? V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Então, observe que se você realizar o procedimento reverso, tirar de evidência, ou seja, pegar A1V1 e multiplicar por V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, você vai chegar a esse valor aqui, desde que desfaça essa igualdade que nós trocamos previamente. Então, temos exatamente este valor, que também podemos reescrever em função, aí, só para facilitar aqui o nosso procedimento, para escrever em função de MP, que é o fluxo de massa de ar. Também posso escrever dessa maneira, que vai ser algo útil para a gente posteriormente. Pmax. Certo? Então, vou escrever aqui em função exatamente disso. Então, vou pegar, substituir esses três elementos aqui, essas três variáveis, por MP, ou M ponto. Certo? Também posso escrever dessa maneira. Então, vamos deixar essa equação aí por enquanto. Ou melhor, vamos analisar essa equação. Certo? Qual situação que eu vou ter a máxima transferência de energia da massa de ar para o eixo da turbina? Quando eu consigo converter de maneira mais eficiente possível essa potência que está contida na massa de ar no eixo da turbina? Se o V2 for igual a zero, eu tenho uma máxima transferência, não é isso? Certo? Só que, na prática, né, embora isso matematicamente seja ideal, não é o que é possível, certo? Porque esse resultado não tem sentido físico. Matemático tem, mas físico não. Se esse fluxo de ar for nulo atrás do conversor, então é claro que a velocidade do fluxo antes já era nula, certo? Então não tem conversão de energia. Logo, isso não é possível fisicamente. Bem, observe que agora eu estou atrás de obter uma informação, que é o valor de V. Como é que eu encontro esse valor de V? Também podemos utilizar, para continuar tratando dessa nossa análise, podemos utilizar já uma outra equação
da física, que exatamente tem relação com a lei da conservação de momento. Lembre-se que a força de ar ela exerce uma determinada força no conversor, certo? E como é que é exatamente essa expressão? Lembre-se, lei de conservação do momento, a gente está falando de força, então vou escrever aqui rapidamente: força ela é igual a exatamente o m ponto, a massa, o fluxo de ar da massa, vezes a diferença entre V1 e V2, certo? Então essa, né, dado em newtons esse valor. Bem, então lembre-se que existe a questão do princípio da ação é igual à reação. Se essa força ela deve possuir um valor que é equivalente a uma força agindo contra si, exercida pelo conversor imerso nessa massa de ar. Então, resumindo, o que significa isso? Que um chamado impulso, né, ou a própria força, ela, entre aspas, ela empurra essa massa de ar para em uma velocidade v. Então, ó, ele vai empurrar essa massa de ar para uma velocidade v. Observe que ó, é essa velocidade no eixo da turbina. Essa velocidade v presente no plano do eixo da turbina, do fluxo de ar, na passagem pelo conversor. Certo? Então, se a gente pega essa equação e multiplica exatamente pela velocidade v, tanto em um lado da igualdade quanto no outro, observe agora que força vezes velocidade vai ser exatamente igual à potência mecânica do meu sistema. Bem, observe que agora ó, eu tenho duas equações que representam a mesma coisa, ó, potência mecânica. Esta primeira aqui, que nós calculamos anteriormente, e esta segunda. Logo, eu posso exatamente igualar essas duas expressões. Certo? Então, eu vou pegar, igualar essas duas expressões. Então, temos aqui ó, a primeira, iguala nas potências mecânicas, e a segunda, eu vou igualar essas duas expressões. Igualamos, certo? Bem, aí a questão do software ele colocou em colchetes, mas eu cometi um erro aqui, pessoal. Só um instantinho, vamos corrigir. Pronto, né? Então essa é a igualdade. Observe que o MP ele irá desaparecer, certo? V1 e V2 aí vão ocorrer alguns cortes de tal forma que o objetivo é encontrar o valor de V. Então, quando a gente isola esse valor de V, cancela o valor de MP e o V1 e o V2 vão, alguns itens aí vão desaparecer, então a gente chega a um valor que V é exatamente igual a V1 mais V2, tudo isso dividido por 2. Então, quando você reorganiza essa igualdade, você vai chegar exatamente nesse valor de V. Ou seja, a gente sabe, a partir disso, né, vou até organizar aqui agora, ó, a gente sabe a partir disso que o MP, o M ponto, né, que nós estamos analisando já desde o início, que é igual a ρ vezes a área, certo? Agora, a área o disco rotativo, não mais a área 1, é igual, o MP é igual a essa área vezes a densidade, vezes o valor de V, certo? Portanto, MP vai ser igual a ρ vezes área vezes
o V, que vamos agora substituí-lo. Vamos aqui agilizar, por causa do tempo já de execução do vídeo. É igual a esse valor. O que a gente faz com esse valor agora? Nós vamos substituir essa equação exatamente na nossa equação de interesse, que é a potência mecânica que encontramos, e aqui está destacado aqui, do restante das expressões das linhas seguintes. Então vamos realizar a substituição. Vamos pegar aqui, ó, o MP aqui, ó. Vamos substituir esse MP por este valor. Então vamos vir aqui agora, ó, já descer um pouquinho, que é para poder realizar essa substituição. Então a gente pega, realiza essa substituição. Bem, foi feita a substituição. Se você realizar manipulações adequadas nessa expressão, o que você vai obter? Certo? Já adiantando aqui, você vai encontrar algo que vai ser igual a 1 meio. Observe, o 1 meio já existe, 1 meio, vezes o ρ já estava aqui, vezes a área, também já aparecia aqui como um elemento que a gente poderia isolar, certo? E vezes, aqui são manipulações que você vai rearranjar essas expressões entre parênteses, entre colchetes, e você vai chegar exatamente a V1 ao cubo. E o restante, eu já vou colocar aqui entre parênteses, o restante aqui, o que é que sobra disso tudo? Vai sobrar exatamente 1 mais V2 sobre V1 vezes, abre parênteses aqui novamente, 1 menos V2 sobre V1, tudo isso ao quadrado. Lembre-se que na equação anterior tinha 1,5 aqui no início e esse 1,5. Então falta ainda aparecer este elemento, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, chegamos a essa equação. O que vocês conseguem observar? Vejam exatamente estes elementos que foram isolados das expressões que estão entre colchetes. O que é isso, pessoal? Isso aqui é exatamente a potência contida no vento, certo? Ou seja, é o chamado P1. Então, vamos reorganizar esta expressão aqui para P1. Ou, se você quiser, pode chamar também de PV, certo? Potência do vento, que é algo, se eu não estou enganado, foi o que nós fizemos no tópico anterior da disciplina, quando trabalhamos com a potência do vento. Nós vamos chamar de P1, já que aqui na figura é V1. Então, temos isso. Portanto, se você isola exatamente essa expressão aqui, eu já vou fazer exatamente isso. Ó. Eu vou fazer aqui na equação seguinte. Então, Pmax sobre P1 vai ser exatamente o coeficiente de potência, pessoal. Certo? Pmax sobre P1. Então, isso vai ser igual a toda essa expressão aqui. Então, acabamos de obter o coeficiente de potência. Certo, pessoal? Acabamos de obter exatamente isso. Bem, foi encontrado o coeficiente de potência.
como eu obtenho a relação entre V1 e V2 que irá fornecer o máximo coeficiente de potência? Esse valor a gente já sabe, é o limite de Betz, nós já vimos na aula parte 1, esse tópico aqui de potência extraída. Então, como obter esse valor? Bem, vamos aqui analisar essa expressão. Para fins de facilitar o entendimento, eu vou chamar exatamente de x V2 sobre V1, certo, pessoal? Então, qual é o valor máximo de CP? Certo? O valor máximo de CP é a situação em que a derivada do coeficiente de potência em função de x, certo, é igual a zero, a derivada primeira. Certo, pessoal? Então, vamos desenhar exatamente aqui, ó, a derivada de x da função CP de x é igual a zero. Bem, então, se eu encontro exatamente essa resposta, eu sei qual é a relação entre V1 e V2 que vai dar o valor máximo, que é o limite de Betz. Então, vamos exatamente substituir estes valores aqui por x, certo, pessoal? Para facilitar aqui o cálculo, a análise. Então, isso aqui, x, isso aqui, x, certo? Então, agora é derivar este valor igual a zero, certo? Então, para fazer isso, a gente pode, inclusive, multiplicar todos esses valores aí, expandir esses valores, certo? Então, é o que nós vamos realizar agora. Vamos expandir esses valores aí. Bem, se o aplicativo funcionar, certo, pessoal? Vamos tentar aqui simplificar. Não, só um instantinho. Expandir, pronto. Então, observe, né, que a expansão, né, foi encontrada aqui da derivada. Então, agora, o próximo passo é exatamente derivar essas expressões, certo? Observe que esse aqui vai ser 1,5, a segunda é x, a terceira 3x ao quadrado sobre 2 e a última 0. Certo, pessoal? Então, vamos já tentar resolver, facilitar a nossa vida e vamos já derivar esses valores, certo? Então, vou pegar, derivar x, aqui, ó, certo? Então, já obtemos exatamente o valor da derivada. E este valor, e esta derivação, né, a gente falta igualar igual a zero, certo, pessoal? Então, vamos igualar igual a zero esta resposta. Então, igualando isso aqui igual a zero, o que é que nós vamos obter? Igual a zero. O que é que vai acontecer? Bem, agora a gente chegou numa situação exatamente de uma equação de segundo grau. O que falta agora é só a gente reorganizá-la para exatamente fazer o quê? Encontrar suas raízes. Então, observe que eu vou isolar o x, certo? X ao quadrado, x é ao quadrado. X ao quadrado menos x ao quadrado, né, pessoal? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Menos, observe o que foi que eu fiz agora. Eu peguei 3x ao quadrado sobre 2 e multipliquei por 2/3. Então, eu vou ter que multiplicar por 2/3 também. Exatamente o quê?
o x e multiplicar por 2/3 exatamente o valor isolado. Opa, corrigindo aqui. Mais, aqui quando eu coloco 2/3, aí vai ficar exatamente 1/3. Tudo isso igual a zero. Bem, para deixar exatamente no formato típico de uma equação de segundo grau, vamos multiplicar tudo por 1, que é para exatamente eliminar esses termos, né? O termo negativo no x. Então, aqui vai ficar menos essa outra expressão. Vai ficar mais, e por último aqui, vai ficar menos. Bem, então, dito isso, quais são exatamente as duas raízes? A raiz 1 e a raiz 2. Bem, então, observe o seguinte. Para que eu tenha exatamente menos 1/3 aqui, eu tenho que ter menos 1 e 1/3, certo, pessoal? Então, quando eu realizo exatamente a soma desses dois itens, nós vamos ter o quê? Vamos ter menos 3, menos 1, menos 2/3. Ou seja, exatamente o somatório vai dar o valor do coeficiente B negativado, certo? E o coeficiente C dá exatamente o produto entre as duas. Então, encontramos o valor de x1 e x2. Qual deles é o correto? Certo? Então, vamos agora exatamente substituir o x por V2 sobre V1. Este valor ele vai ser igual a menos 1. Pessoal, o que significa aqui? Ó? O que significa isso? V2 sobre V1 é igual a menos 1. Significa que V2 é igual a menos V1. Encontramos esse valor matematicamente. Agora, o que significa isso? Ele está dizendo para a gente que o valor que está vindo em V1, no V2, é o valor, ele é um valor igual a V1, só que negativo. Ou seja, o vento passou pela turbina e inverteu em 180 graus. Isso não tem nenhum sentido, não é isso? Certo? Fisicamente não tem sentido essa informação. Logo, esse valor, embora existente matematicamente, ele não é possível fisicamente. Logo, deve ser descartado. E vamos para o próximo item, que é exatamente o que? É aquele que diz que V2 sobre V1 é igual a 1/3. Logo, V2 é igual a V1 dividido por 3. Ou seja, a velocidade do vento após a passagem pela turbina é igual a 1/3 da velocidade de entrada. Se isto ocorrer, essa relação de 1/3, você consegue atingir exatamente o coeficiente de potência máxima, certo? Que é dado exatamente por essa expressão que nós acabamos de calcular, né? A derivada primeira, certo? Se a gente faz isso, a gente obtém este valor, certo? Então, isso aqui é o CP máximo. Eu não tinha escrito antes, mas vou deixar aqui escrito. Então, CP máximo é quando eu calculo a derivada igual a zero, derivada primeira. Então, para comprovar realmente se este valor vai dar o limite de Betz que nós já calculamos anteriormente, vamos realizar essa substituição, certo? Vamos realizar isso. X
Vamos pegar aqui o valor de x2, o valor de coeficiente de potência em função de x e substituir por 1/3, certo, pessoal? Então, tá aqui, ó, x, vamos comprovar agora, finalmente, x é esse valor. Coeficiente de potência é exatamente este valor aqui, certo? Então, vamos igualar ao coeficiente de potência, certo? Então, isto é igual ao CP. E quanto a x? Né? A função já está reclamando. X aqui é exatamente igual a 1/3. Logo, CP é igual a 59,3%. E com isso, conseguimos comprovar exatamente o que foi dito na videoaula, parte número 1 desse assunto de potência extraída de conversor eólico. Ou seja, que o limite de Betz é igual a 59,3%. É impossível você obter, teoricamente, uma eficiência maior do que 59,3% de conversão. Ou seja, o máximo que eu consigo extrair da potência contida no vento é igual a 59,3%. É este valor que estará exatamente no eixo da turbina. Então, pessoal, a gente encerra aqui essa comprovação do limite de Betz. Até mais!